Fala, meu povo, tudo bom? Então, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a primeira fase do modernismo, tá ok? Porque vocês sabem que o modernismo ele teve início com a famosa Semana de Arte Moderna, né? Onde nós tivemos toda aquela confusão, né? Foi super atribulada, digamos assim, a Semana de Arte Moderna, onde os jornais falaram mal da semana, né? E os artistas, né, que participaram ficaram muito felizes com isso, porque era justamente isso que eles estavam querendo, né? Chocar a sociedade, né? Mostrar, tipo assim, chegamos para ficar, né? É basicamente isso que a primeira fase do modernismo vai trazer, né? Ela é conhecida como heróica, ela compreende o período aí de 1922 até 1930, né? E essa produção, né, que é feita na primeira fase do modernismo, é basicamente poética, apesar de nós termos algumas produções em prosa, tá ok? Nós temos alguns autores aí como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira e Alcântara Machado. Nós vamos falar sobre cada um, tá ok? Bom, vamos começar primeiramente falando pelo Mário de Andrade, né, que foi aí a base do modernismo, né? Foi ele que organizou basicamente tudo, né? Mas vamos lembrar que muitos artistas, né, ajudaram aí para que essa base do modernismo acontecesse, né? E Mário de Andrade foi um deles, né? É com o primeiro livro dele, né, Pauliceia Desvairada, que ele se torna modernista, digamos assim. Tem alguns documentários, né? Se você for pesquisar no Google a biografia dele, do Mário de Andrade, você vai perceber que ele estudou, né? Piano, digamos assim, né? E essa ligação com a música é muito forte, né? E Mário de Andrade também ele escreveu o livro Macunaíma, né? Que mostra mesmo a qualidade, né? Ele mostra o Macunaíma é como se fosse a figura do brasileiro, né? Preguiçoso, mulherengo. E Macunaíma mostra, né, a história de um índio que de preto se tornou branco, né? Mas enfim. E no Pauliceia Desvairada, ele tem como musa inspiradora a cidade de São Paulo, porque Mário de Andrade, ele era um homem extremamente apaixonado pela cidade de São Paulo, entendeu? Mas enfim, ele tinha uma forte ligação com Carlos Drummond de Andrade, que vai atuar aí na segunda fase, né? Eles escreveram um livro juntos, né? Eles discutiam muito essa questão de Vargas, né? Porque Carlos Drummond de Andrade não aprovava muito esse governo de Vargas, já Mário de Andrade aprovava, né? Então eles discutiam muito essas questões em artigos, né? Em jornais e tudo mais, né? E Mário de Andrade ele defendia muito essa questão da linguagem brasileira, porque a gente fala assim, quase ou se eu for, né? A gente não fala se fosse possível, né? Se é a conjunção se, né? Aquela condicional, né? A gente não fala se, a gente fala se. O quase, a gente não fala quase, fala quase, né? Ou então quando a gente fala teatro, né? A gente não fala teatro, a gente fala teatro, né? Então, Mário de Andrade ele levou um pouco dessa linguagem coloquial, né, a linguagem brasileira, para o livro dele, Macunaíma, né? Aí muitos alunos, né, já chegaram até mim e me perguntaram por que Mário de Andrade escrevia errado no livro, né? Sendo que ele não escrevia errado, ele queria mostrar mesmo como o brasileiro fala, né, no livro. Enfim. Agora vamos falar um pouquinho do Oswald de Andrade. Então, vamos lá. Oswald de Andrade ele foi muito importante para essa primeira fase porque ele trouxe aí as vanguardas brasileiras. Só um instantinho. Bom, então, ele foi muito importante porque ele trouxe as vanguardas, né? A primeira vanguarda que nós tivemos aqui no Brasil foi a do pau-brasil. E por que esse nome pau-brasil, né, na vanguarda? Porque a pau-brasil foi o nosso primeiro produto de exportação, né? E Oswald dizia que essa vanguarda tinha que produzir
uma poesia simples, né? Com uma linguagem simples, que mostrasse realmente a realidade do Brasil, a cara do Brasil, né? Para que nós pudéssemos exportá-la para o mundo, né? E Oswald, ele foi responsável pelo poema chamado Poema Pílula. O que é esse poema Pílula? São segundos de poesia que carrega um caráter irônico, né? E ao mesmo tempo muito engraçado, né? E ele, por que pílula, né? Porque quando a gente tá tomando um remédio, uma pílula, a gente leva alguns segundos apenas. Então, eram a mesma ideia, né? Na questão da poesia, é levar alguns segundos de poesia, né? Que Oswald dizia, né? Mas enfim, essa vanguarda é isso, né? Aí surge, em resposta a essa vanguarda, surge o verde-amarelismo, que mais tarde vai se chamar Grupo ANTA, né? Era um grupo de artistas, né, que tinham ligação com o fascismo, né, de Hitler, Mussolini, né, lá fora. E dizia que eles eram tão nacionalistas, mas tão nacionalistas, que eles queriam acabar com as outras culturas que nós tínhamos aqui, né, com as outras produções, e que somente as deles que valiam, né? Eles diziam que essa manifestação do pau-brasil era muito afrancesado, né? Não tinha o verdadeiro caráter do Brasil, né? Não mostrava mesmo a cara do Brasil, né? E em resposta ao verde-amarelismo, que mais tarde se chama Grupo ANTA, porque a ANTA era vista como símbolo de liberdade desse grupo, surge a revista não, o movimento Antropofagia, né? O que dizia esse movimento Antropofagia, né? Foi criado por Oswald de Andrade, né? E Oswald colocou esse nome no movimento justamente pelo quadro que ele ganhou de presente da Tarsila do Amaral, chamado Abaporu. Porque nessa época o Oswald ele era casado com a Tarsila do Amaral, né? Então no aniversário dele, a Tarsila pintou o quadro Abaporu, deu de presente para ele, né? E por que ele botou antropofagia se o nome do quadro era Abaporu, né? Vamos lembrar que Abaporu vem do termo indígena, né? Que se a gente for traduzir, né, significa o antropófago, né, comer gente, significa comer gente, né? Então a gente associa aí a antropofágico, né, antropófago, né, aquele que come gente, né? Então ele botou esse nome de antropófago para antropofagia, né, que significa o quê? A ideia é basicamente essa: devorar as outras culturas, mas apenas reciclando elas, digamos assim. Nós não vamos acabar com a cultura dos outros, né? A gente vai pegar o que essas culturas têm de melhor e adaptá-la e fazer uma nova arte com a cara do Brasil, né? Essas manifestações, né? Esses movimentos, eles eram muito nacionalistas e tinham como principal característica essa linguagem simples, essa linguagem coloquial, né, que mostrasse a linguagem do Brasil. É basicamente isso. Mas tem um porém aí. Esse nacionalismo ele vai se diferenciar lá do romantismo. Por quê? Porque o do romantismo ele só queria idealizar, né, mostrar o lado bonitinho do Brasil. Já no modernismo, esse nacionalismo é diferente, porque ele mostra não só o lado bonito, mas também o lado ruim, né? E essa primeira fase ela faz muita paródia, né, com questões do romantismo, né? Aquela canção de exílio foi muito sacaneada por eles, né? Eles pegaram Mário de Andrade, ele pegou esse livro que é uma rapsódia, né, que é o Macunaíma, ele meio que destruiu toda aquela figura do índio, né, que o romântico construiu, né, de ser um herói, né, ideal, né, nacionalista, né. Então o Mário de Andrade ele pegou a figura do índio e destruiu, né, através do Macunaíma. Enfim, nós temos Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira, ele era tuberculoso e ele brincava com a própria doença, né? Tem inclusive um poema dele chamado Pneumotórax, onde é, ele faz tipo como se fosse uma rima, né? Que se aproxima um pouco do como se a pessoa estivesse tossindo mesmo, né? Tem um refrão que fala assim, tosse, tosse, tosse. Aí depois o médico chega, pede pro carinha repetir 33, 33, 33, né? O nome do poema é Pneumotórax, tá ok? E, assim, basicamente os temas do Manuel Bandeira eram o que? Era o cotidiano, né? Era
as Irenes, né? A família, a saudade, né? As Irenes que eu falo são as mulheres que ele admirava, né? Já que ele era pernambucano, ele ficava abordando, né? Essas questões todas aí, tá ok? E nós temos o Alcântara Machado, né, que escreveu Brás, Bexiga e Barra Funda, né, onde nesse livro ele aborda basicamente o quê? O, o português macarrônico. O que seria esse português macarrônico, né? Seria a mistura do português com o italiano, né? Então ele pegou, fez mesmo com uma mistureba e aí botou e montou o livro, né? Mas ele trata um pouco dessa imigração dos italianos, né? Que vieram para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, né? O livro trata basicamente isso, mas ele fala de um jeito assim tão. Parece que a gente está lendo em italiano, mas está em português, sabe? Uma mistura, sabe? Digamos assim. E tem um detalhe que eu esqueci de falar do livro Pauliceia de Vairada, do Mário de Andrade, que é um livro que é assim, ele é um livro, né, de poesia, mas ao mesmo tempo ele é muito irônico, sabe? Você vai lendo ele, parece que o autor está conversando com você, é um estilo meio de metalinguagem, digamos assim, né? Bom, desculpa, gente. Bom, falar em modernismo, né? Primeira fase do modernismo é basicamente isso. É aquela fase de destruição, né? É a fase heróica. É a fase que quer acabar com todas aquelas produções e fazer uma nova arte, né? Vamos lembrar que o modernismo ele não aconteceu somente na literatura. Ele aconteceu em todas as outras artes. Tá ok, gente? Primeira fase do modernismo é basicamente isso. Tá ok? Um abraço, espero que tenha ajudado vocês aí mais uma vez, tá bom? Beijo.